Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se Deus está conosco, não temos nada a temer, pois a nossa vitória está no Senhor. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós sentimos a presença de Deus, o medo, ele vai embora, porque a confiança vive dentro de nós. E por confiar em Deus, por saber do seu poder, nós nos sentimos corajosos. Nós temos plena certeza que tudo vai sair da forma que precisa sair. Ainda que outras pessoas elas tentem nos intimidar, nos colocar medo, impondo punições, impondo algum tipo de prejuízo, nós vamos continuar confiando em Deus. A palavra de Deus, ela nos capacita a ter uma sabedoria além das circunstâncias, porque eu sei que às vezes não é fácil continuar acreditando em coisas que nós não podemos ver, mas a fé é justamente isso, é a certeza das coisas que nós não vemos, e essa certeza só existe por uma coisa, porque o Espírito Santo, ela coloca dentro do nosso coração isso e nós podemos sentir. Então dentro da nossa mente já não existe aquele sentimento de desespero, aquele sentimento de medo, porque nós temos uma certeza, que aconteça o que acontecer, nós vamos vencer graças a Deus. E nós vivemos uma batalha que nem sempre nós entendemos. Às vezes nós procuramos pessoas para dar nome a essa batalha, mas ainda assim nós não entendemos. Mas o importante é que dentro de nós, o Senhor ele reina dentro do nosso coração e a palavra ela se manifesta no nosso comportamento. Como é bom sentir a presença de Cristo, como é bom sentir o seu amor, como é bom nós sentirmos que nós não temos mais dependência de outras pessoas, para que assim nós possamos encontrar o amor, ou quem sabe não nos sentirmos mais sozinhos. Como é bom não sentir ansiedade e tudo aquilo de ruim que acontece longe, quando Deus não está conosco. Só sabe como é ruim viver em escuridão quem vive nela. Então nós temos que clamar ao Senhor e desejar de todo o coração que Jesus ele venha até a nossa vida. E nós oramos até que o medo passe, até que nós possamos sentir tanta confiança que nós já não temos mais insegurança. Dentro de nós nascem sentimentos novos, sentimentos que mostram algo além daquilo que nós costumávamos acreditar. Ao invés da gente reclamar, hoje a gente começa a agradecer, pois independente se as coisas aconteçam da forma que elas aconteçam, o nosso louvor, ele não para. Se a gente vai lá em Filipenses 1, versículo 28 e 30, a palavra do Senhor ela diz assim: não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Por que Deus? Pois é Deus quem dá a vitória a vocês. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. Eu gosto muito que a gente entenda quem está conversando conosco e o que ele está dizendo. E o que ele está dizendo? Não tenham medo dos seus inimigos. E às vezes nós olhamos uma pessoa e temos medo de perder alguém. Mas às vezes você pode falar, mas essa pessoa que eu perdi não é meu inimigo. A gente só conhece um coração quando os interesses dessa pessoa eles são feridos. Pega uma pessoa que acabou de se separar, vê se o casal ele tem aquele entendimento, ou se vai começar um ataque, um tentando atacar o outro. Acaba um namoro, acaba um relacionamento, acaba alguma coisa que você vai ver. Acaba o seu emprego.
Quantos funcionários não pegam e vão lá e metem o patrão no pau lá e quer e acha que é direito receber, porque sempre querendo tirar vantagem. A justiça pode dar o ganho de causa, mas se for por uma mentira, pode ter uma certeza que a maldição vai vir na vida dessas pessoas e de forma pesada. Porque tudo aquilo que a gente ganha de forma indevida nunca vai ficar na nossa mão. Isso vai virar uma maldição ainda maior. Por isso, às vezes, certas coisas é melhor a gente ficar com o prejuízo, mas sabendo que Deus está advogando a nossa causa, do que nós entrarmos contra, querendo ter um valor indevido de uma coisa que não nos pertence. Então que Deus, Ele possa sempre ser justo. É certo que Deus ele vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Isso está na palavra de Deus. Mas que seja da forma certa, sem que nós precisamos lesar ninguém, nem querer pegar algo que não é nosso. Então assim, nós vamos ter inimigos? Tudo é uma questão de circunstância. Às vezes aquela pessoa que era tua amiga, que vivia com você, que estava com você, e aconteceu alguma coisa que vocês acabaram se desentendendo. Uma pessoa que poderia ser o seu sócio, uma pessoa da sua família, seja lá o que for. Tudo é uma questão de posicionamento. Mas será que tudo isso acontece? Será que existe uma explicação? Será que é uma coisa pessoal? Eu não sei. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados. Pensa comigo, se você confia em Deus, se Deus vai advogar a tua causa e uma pessoa ela tá ali te ameaçando, você vai se sentir ameaçada? Esse é o ponto. Essa é a confiança que Davi foi enfrentar Golias. Enquanto todo mundo estava com medo de Golias pelo tamanho deles e pelas coisas que ele viam, Davi tinha plena certeza. Tinha plena certeza da vitória que ele teria. Por isso ele foi lá enfrentar ele. Enquanto todo mundo olhava para ele e falava, cara, você vai perder. Olha o teu tamanho, quem que é você? Você é um pastor. Você é um pastor de ovelha. Sai daqui. E ele foi. Por quê? Porque dentro dele existia a coragem e existia a certeza. E de que vocês serão vencedores. E é justamente isso. Então, quando nós sentimos que Deus está nos abençoando, que Deus está caminhando conosco, não existe sentimento de medo e nós temos a certeza que nós vamos vencer. Mas nós vamos vencer para o nosso próprio propósito ou pelos nossos próprios interesses? Não, porque nós estamos vivenciando algo que é para Deus. Então, naquele instante, eu estou servindo ao Senhor e é por isso que Ele me abençoa, e é por isso que eu não sinto medo, e é por isso que eu me sinto preparado. E a gente continua lendo a palavra. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Ué, mas pera lá. Luta? Mas eles não lutaram. Que luta será que é essa? O que será que Paulo está falando? Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Então existe uma luta que desde o passado ela ainda continua? Mas que luta é essa? Será que a Bíblia explica sobre essa luta? Será que Paulo vai nos falar? Será que Paulo tinha inimigos no sentido dele precisar pregar alguma espada ou alguma coisa para procurar pessoas? Ou Paulo estava falando do mundo espiritual? E eu sempre falo para vocês, vai ficar duas coisas que é sempre recorrentes, que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Então a primeira coisa que eu sempre falo é leiam a Bíblia, e a segunda é que nós vivemos uma batalha espiritual, e que só existe dois lados, ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado do diabo. Se Jesus não está na tua boca, você já está do lado do diabo. Ah, mas é assim. Se posiciona. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão sentindo coragem, vocês não estão mais sentindo mais medo, vocês vão vencer. Só que a batalha, ela vai começar, vai ter luta. E essa luta não é de hoje, é uma luta que ela sempre teve aí. Todas as pessoas que se posicionaram contra o inferno começaram a lutar. Porque enquanto você fazia parte deles, você estava lutando e nem sabia. Você era um mero escravo, que dependia das pessoas, que dependia da aprovação das pessoas, que dependia da ajuda das pessoas, que dependia do amor das pessoas, da aprovação.
que tinha um passado cheio de erros e cheio de coisas que você às vezes não consegue entender nem aceitar, onde pessoas imperfeitas te machucaram, te desprezaram, te abandonaram, e aquilo pesa até hoje dentro de você e você não entende a razão disso. Parece que a vida de outras pessoas é tão fácil, a tua história é tão dura. Você queria apenas o que os outros tinham, mas a tua foi totalmente diferente. Mas Deus, Ele pode curar tudo isso dentro de você. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a sabedoria de Deus faz que nós possamos entender tudo aquilo que aconteceu e aquilo que machucava já não machuca mais. Muito pelo contrário, ele vai se tornar o nosso testemunho, onde você vai poder dizer e ajudar outras pessoas a compreender aquilo que você não compreendia e a aceitar aquilo que você não aceitava, porque quando a gente aceita, a dor vai. Então vamos falar um pouco mais sobre essa luta. E será que você, no meio dessa luta, você está preparado? Porque você imagina se você fosse para uma guerra ou numa batalha. As pessoas, elas vão revestidas de alguma coisa, elas vestem uma armadura, elas têm uma espada, elas têm alguma coisa. Mas como você está indo nessa batalha? Será que Deus também ele explica isso na palavra? É engraçado que nós estamos falando de algo que parece que é novo, mas isso, como Paulo disse, já é antigo. A luta, ela é velha. Então chegou a hora de você começar a lutar e não simplesmente mais ser um escravo e não simplesmente mais ficar sofrendo ataque o tempo inteiro e sentindo dor. Porque você acha que é normal essas dores que você sente, essas coisas que estão acontecendo? Ou será que espiritualmente tem alguma coisa perto de você que está fazendo com que você sinta? Porque se bater um vento gelado, você sente. Se tiver um som alto, você percebe. Se vier uma luz na tua direção, você vê. Mas como os teus olhos espirituais estão fechados, tem coisas acontecendo à tua volta que você nem imagina. Então, se a gente vai lá em Efésios 6, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. A primeira coisa, a luta de Paulo era contra pessoas? Pois não estamos lutando contra seres humanos. Então a luta que nós temos é uma batalha espiritual, não é contra seres humanos. Às vezes você está aí procurando pessoas para culpar, e o culpado é você mesmo, que decidiu, ao invés de viver ao lado de Jesus, viver do lado de quem não conhece ao Jesus. E quem não conhece Jesus só conhece o mal, só faz maldade. E você vive na ingenuidade que ela poderia te fazer um bem. Bem só vem ao lado de Deus. Bom somente é o Senhor. Coisas perfeitas só acontecem na presença de Deus. E você se engana. Por isso que quando algo sai fora do controle ou você tem as suas expectativas contrariadas, você começa a ver coisas e achar, nossa, a máscara da pessoa caiu. A máscara dela sempre foi aquela. Talvez você que nunca quis enxergar. Porque quando nós temos interesses nas coisas, nós sempre queremos ver o melhor, mesmo daquilo que não tem. Então será que a culpa é da pessoa ou a culpa é sua? Que tentou satisfazer algum desejo, algum sonho, alguma coisa em quem não tinha nada para oferecer e depois simplesmente se frustrou quando descobriu que os seus interesses eles estavam frustrados, que aquela pessoa ela mentia, que aquela pessoa ela enganava, e isso, sendo que você também faz as mesmas coisas. Então você quer julgar alguém do mesmo crime que você cometeu, mas você quer punição para ele, mas para você não. Nós devemos ser justos e entender que se não tem Jesus na outra pessoa, tem o diabo. E desculpa estar falando isso. E eu não estou falando isso para que nós criamos uma briga, para que nós... Não,
Mas para ver a necessidade do Evangelho, ele precisar ser pregado, para ver a necessidade de nós precisarmos nos converter e começarmos a lutar contra isso. E contra quem nós estamos lutando? Contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ele não está falando sobre a autoridade desse mundo que nós vivemos. Ele não está falando de governo, de coisa, não está citando. Ele está falando do mundo espiritual, do mundo das trevas, que é onde essa batalha espiritual está acontecendo. Porque senão a gente de novo cai no equívoco de ficar procurando pessoas. E o problema não são as pessoas, são o que cada pessoa acredita. Então essa é a forma que o Espírito tem de se manifestar, porque existe uma autorização. Então quando nós obedecemos a Jesus, nós estamos dando autorização ao Espírito Santo de governar a nossa vida. Quando nós não obedecemos, nós estamos dando autorização para o mal governar a nossa vida. Nós não temos um caminho do meio, onde você não obedece nenhum e nem outro. Por isso que você tenta ser melhor e não consegue. Por isso que você coloca a meta na sua vida e não consegue cumprir. Por isso que você se propõe a fazer coisas que você não consegue. E é isso que a Bíblia define como pecado. É todas as vezes que nós nos permitimos ser dominados pelos nossos desejos. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Então, para que nós possamos nos proteger disso, é somente com a armadura que Deus dá. E se você voltar lá em Efésios 6, eu faço um convite para vocês que vocês leiam. Deus ele vai fazer diversos passo a passo, dizendo que o Espírito é uma espada, que certas coisas vai nos cingir, e isso, ele vai descrevendo toda essa armadura. Então eu só trouxe um pedacinho para a gente saber que a nossa proteção ela vem do Senhor. Assim, quando chegarem os dias de enfrentarem as forças do mal, olha que coisa, esse dia ele vai chegar. Não é uma questão, ou você se prepara até lá, e quando chegar você está pronto para passar pela batalha, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Quem que Deus pede pra gente amar? Não é o próximo? Quem que você acha que vai ser seu inimigo? É alguém que está longe ou é alguém que está perto? É alguém que você mora dentro da mesma casa ou alguém que você trabalha todos os dias junto? Ou é alguém que você encontra na academia ou é alguém que você encontra em algum lugar? Esse é o inimigo. Então nós anunciamos a mensagem de Deus e não impondo às pessoas ou fazendo exorcismos, porque elas não têm nem consciência do que está acontecendo. Às vezes eu vejo pessoas falando de Jesus e falando das coisas. Cara, você vê que ela tem total ausência de conhecimento sobre o mundo espiritual. Não conhece a palavra, não conhece coisa. Criaram um Jesus de amor, onde essa batalha espiritual ela não existe. Ela tem ceifado pessoas, ela tem criado desentendimento, ela tem criado brigas. Você vê que as pessoas elas bebem mais do que precisam ao ponto de passar mal. Você vai falar pra mim que isso é um comportamento normal? Se eu pegar alguma coisa e começar a espetar em você que começa a doer, você vai falar o quê pra mim? Para que tá machucando. Agora, tem comportamentos que a gente tem que fazem a mesma analogia e a gente não reprime. Por quê? Porque o mal ele vem entorpecendo os nossos sentidos. Então hoje parece que não dói mais, é que você não sente mais nada. E aqui está o ponto todo da coisa. Batalhas espirituais são armas espirituais. Não adianta ficar dopando de remédio, não adianta fazer nada. É por isso que as pessoas, quando elas começam a ler a palavra de Deus, quando elas começam a se aproximar de Jesus, começam a ouvir o devocional todos os dias, aquela opressão demoníaca que vivia perto dela, que obrigava ela a ter uma vida, que ela estava toda condicionada, aquilo começa a sumir. E quando ela vê, ela tá sentindo paz e olha a volta dela, tá do mesmo jeito. Tá os mesmos inimigos atacando, mas ela já não liga mais, porque ela entende que aquelas palavras não vêm de Deus, então ela não toma posse e não dá valor. Só que através do testemunho dessa pessoa, eles começam a notar que alguma coisa tá diferente. Então que o inferno vai se levantar
por pessoas que se dizem amigas, que se dizem família, que se dizem porque você está querendo ser melhor. Porque quando nós somos luz e nós estamos no meio da escuridão, todo mundo percebe que tem alguém diferente ali no meio. É como se passasse alguém com um perfume, todo mundo percebe. Todo mundo percebe aquele que é cristão. Por quê? Porque ele senta ali e começa a falar de coisas que ninguém fala. E aquela conversa, ela passa a ser uma transformação, uma confirmação. E hoje são poucos e muito poucos, que têm coragem de anunciar a mensagem de Deus dessa forma tão íntima, olhando nos olhos, falando com amor, aceitando, conhecendo a palavra e enfrentando. E olha o que Deus diz: depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Então já não tem mais aquela vida instável, já não tem mais aquele jeito, tipo, ai, caí, não fiz, não tô conseguindo. Isso é normal. No começo, enquanto a gente está se convertendo, né, ou se convencendo, a gente ainda continua tentando voltar na vida velha e reviver coisas que no passado a gente acreditava que era bom. Mas nada disso trouxe nada de bom para a nossa vida. Muito pelo contrário, só trouxe coisa ruim. Então, se a tua vida já chegou ao tal ponto de você já não saber mais o que fazer, de querer tirar a própria vida mesmo, de querer não encontrar mais sentido e nem razão de estar vivo, sabe? Jesus, ele vem na nossa vida e nos mostra um caminho, nos coloca de pé, nos ensina a lutar e fala: meu, vem aqui que agora nós vamos vencer. Você não vai mais ser derrotado, você não vai sentir mais medo, você não vai sentir mais nada. Você vai ser corajoso. Eu vou lutar com você. Eu vou te ensinar. Eu vou te explicar. Eu vou te curar. E não vai ser só hoje não. Nós vamos viver a eternidade junto que você se posicionou. E eu vou fazer a pergunta que é feita quando uma pessoa vai ser batizada. E hoje você vai batizado no Espírito Santo se você não for. Você aceita Jesus como seu Salvador? Se você disse sim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso. Essas são as palavras que são ditas quando alguém desce as águas. Mas hoje na sua vida está descendo a unção do Espírito Santo. E esse é o batismo que Jesus nos disse. Vai vir o tempo que as pessoas serão batizadas com o Espírito. E que Deus desça sobre a tua vida. E que todo o poder do Senhor se manifeste dentro da tua casa. E que tudo aquilo que te oprimiu já não exista mais. Que Jesus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo de errado que nós fizemos por viver longe do Senhor, por viver buscando os nossos interesses. Que Deus tenha misericórdia de nós, crendo na salvação de Jesus Cristo, crendo que o Senhor nos visitou nesse instante e que vai permanecer conosco. Nós te amamos, Senhor, e obrigado pela tua presença. Obrigado, meu Deus, pela sua presença. Pois se não fosse por você, a nossa vida jamais teria sentido. Se não fosse por você, nós jamais teríamos vencido. Se não fosse por você, nós jamais teríamos a eternidade. Se não fosse por você, a nossa vida jamais teria valido a pena. Porque ou nós vivemos a nossa vida ao seu lado, ou nem vida temos. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.